Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Eu me chamo Iramar Martinez, sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. E como nós estamos fazendo já há algum tempo, realizamos aos domingos o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo sequenciado, onde nós hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 16, mais especificamente ao tópico desigualdade das riquezas. Neste momento, eu convido aos corações amigos aqui presentes para um momento de oração, onde possamos nos conectar com os benfeitores, com os bons espíritos presentes e principalmente com a mente do Cristo, elevando os nossos pensamentos, adotando uma postura de tranquilidade, asserenando a mente, acalmando os pensamentos. Vamos nos conectando com o Mestre Jesus, Ele que nos permitiu estarmos aqui hoje, em nome dEle, para o estudo da sua mensagem libertadora. Que neste momento possamos nos encontrar com a paz, com a harmonia, com a clareza, com a tranquilidade, para que o estudo possa alcançar o seu objetivo de trazer o consolo, o esclarecimento e, acima de tudo, a pacificação dos nossos corações. Que o Mestre Jesus permita que iniciemos os nossos trabalhos, assim seja. Então, meus amigos, como eu havia dito, hoje nós vamos fazer a leitura do tópico Desigualdade das Riquezas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra basilar que é para nós espíritas um verdadeiro livro de cabeceira. Antes de nós iniciarmos, eu proponho como sugestão que aqueles que assim desejarem tragam a sua água para fluidificar, né? Às vezes nós estamos passando por uma situação mais difícil, ou de doença na família, ou de dificuldades as mais variadas. Nós que somos habitantes de um planeta de provas e expiações, com certeza todos nós estamos vivendo nesse momento as nossas dificuldades em maior e menor grau, né? Cada um dentro do seu processo escolhido e permitido pela bondade divina. Então, aqueles que assim desejarem, coloquem a sua água para fluidificar. Com certeza, os benfeitores colocarão a medicação necessária para cada um de nós. Então, vamos dar sequência agora à leitura. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos nós não somos igualmente ricos? Não são ou não somos por uma razão muito simples. É que não somos igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar na mesma intensidade. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Como somos seres individuais, né? Como somos indivíduos com sonhos, objetivos, esperanças, vontades, desejos diversos, diferentes, com certeza a riqueza que viria para a minha mão e a riqueza que iria para a mão de uma outra pessoa não teriam a mesma destinação, exatamente porque os nossos pendores são diversos. Por isso, uns com mais e outros com menos, exatamente por conta dessas necessidades individuais e também por conta da destinação que cada um aplica àquilo que tem. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado, né? Que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí
ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Um dos objetivos da fortuna, da riqueza, como nós vimos nesse mesmo capítulo, em tópicos anteriores, é o da disseminação da prosperidade no sentido do progresso intelectual, né, do progresso social e também do progresso moral por consequência. Nós sabemos que o dinheiro ele é um instrumento de felicidade do ponto de vista material. Ele é um instrumento de melhoria da sociedade, né? Na aquisição do conhecimento, na aquisição de bens que possam dignificar a vida, né? Na descoberta de inventos e de experimentos que possam trazer para a humanidade mais conforto, mais consolo, né? Medicamentos, avanços científicos, né? Avanços em todas as áreas, né? Principalmente naquelas áreas que tocam mais as questões do bem-estar sem falar de luxo, bem-estar no sentido de viver de maneira mais tranquila e equilibrada, sem sobressaltos. Então a riqueza ela deve ser um instrumento de progresso material, né? Então, com certeza o que Kardec quer nos dizer aqui, o que ele quer nos dizer é que a riqueza deve ser utilizada como instrumento de progresso, de evolução. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Se é para ser instrumento de progresso, por que Deus concede a riqueza para aqueles que dela não se servem com esse intuito? Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Nós reencarnamos com esse propósito de vencermos as nossas dificuldades íntimas, de vencermos as nossas inferioridades. Então, para o egoísta, né, para o avarento, para o indivíduo que precisa ainda muito das sensações ilusórias que os bens materiais trazem, é uma prova muito grande a riqueza e pela qual precisa se passar, né? Nós precisamos ter em mente que a reencarnação é essa necessidade que todos nós temos de passar por aquilo que nos prova, por aquilo que nos testa, por aquilo que vai nos colocar frente a frente, né, com a utilização melhor ou pior do nosso livre-arbítrio. Se não for assim, nós não avançamos. Sem as dificuldades, nós não avançamos, né? É aquela história. Se nós não convivermos com aqueles que nos desafiam, por exemplo, né? Se nós escolhermos o isolamento e vivermos uma vida toda contemplativa para sempre, nós não passamos para o outro, nós não avançamos na escola da vida. Nós precisamos conviver com aqueles que testam a nossa paciência, a nossa resignação, né, o nosso nível de tolerância, de respeito, para podermos avançar. Se a gente fica só na zona de conforto, a gente não evolui. Então, os indivíduos que têm dificuldade de lidar com os bens materiais, muitas vezes, né, são testados com eles exatamente na sua força de vontade para a prática da caridade, né, para o exercício da abnegação, para o exercício do desprendimento. E se não fosse assim, né, seria difícil evoluirmos. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Nós vemos muitas vezes pessoas que não sabem lidar com os bens materiais, né, de maneira adequada, perderem tudo. Quantas vezes herdeiros, né, logo em seguida ficam completamente destituídos desses bens que foram deixados pelo pai, pela mãe, por alguém que o beneficiou, exatamente porque desses bens, não souberam se servir, não souberam utilizar. E quantas vezes nós vemos também aquele a quem
a riqueza aquinhoou, perdê-la exatamente porque não soube dar a destinação que era esperada. E aí, é como Kardec diz aqui, Deus desloca incessantemente essa riqueza, né? Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, porque nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações onde as desigualdades fazem parte do processo, vamos dizer assim, moral desse globo. Nós aqui vamos lidar com pessoas de diversas classes sociais, de diversas nuances, né, do ponto de vista social, exatamente porque uns precisam da prova da riqueza e outros precisam, por exemplo, da prova da pobreza, né? E aí os medianos, né, que estão também em uma quantidade muito grande. Então, tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza estarão nesse mundo ainda, talvez por muito tempo, exatamente porque nós estamos num mundo que está ainda, né, no segundo degrau da categoria dos mundos habitados. Se todos possuíssem riqueza, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno, ou seja, aqueles que têm a riqueza nesse momento estão sendo testados, né, no seu desprendimento, no seu egoísmo, no seu orgulho, nas sensações, nas questões sensuais, né, que a riqueza propõe, e aqueles que não a têm estão sendo testados também na resignação, na resiliência, na não revolta, né, no não blasfemar, no não se revoltar, né, contra a divindade. Quem não a tem hoje já teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Então todos nós temos que refletir sobre o que nós temos nesse momento, né, e qual uso nós estamos fazendo daquilo que temos em maior e menor grau. E quando nós falamos aqui de riqueza, nós falamos também das facilidades. Existe uma mensagem de Emmanuel onde ele diz que as facilidades são uma prova muito grande, né? Ou seja, tudo aquilo que nós temos com facilidade, tanto do ponto de vista material, mas também como do ponto de vista espiritual, do intelecto, etc., tudo isso tem que servir como um instrumento de progresso para o próximo. Tudo aquilo que abunda, tudo aquilo que nós temos em maior quantidade, tem que ser instrumento de progresso e do bem para o próximo. Nós não podemos guardar apenas para nós. E aí vem a parábola dos talentos, né? E nós vemos lá que aquele que tinha menos foi o que enterrou o talento, e depois, quando foi prestar conta, né, por medo, né, ele não teve coragem, ele não teve destemor, ele não teve, assim, iniciativa de fazer aquele talento frutificar, né, prosperar. E aí guardou, e na hora de prestar conta, né, ele levantou a ira, vamos dizer assim, do seu Senhor. Então, cada um de nós, com aquilo que nós temos, seja em que grau for, né, nós teremos que prestar contas depois à divindade. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. Trabalhar não só do ponto de vista laboral da terra, mas trabalhar internamente também, trabalhar com as suas potencialidades, trabalhar com aquilo que é ferramenta, que é instrumento, né, para o seu progresso, para a sua evolução, né? O autoconhecimento para identificar as dificuldades, para identificar a inferioridade, o lado sombra, para que nós possamos ir trabalhando aos poucos esse homem velho, né, como está lá no Evangelho, mas não aniquilá-lo, mas trabalhando, conhecendo, buscando saber quais as suas reais necessidades, aquilo que realmente lhe completa, porque nós vemos tantas pessoas ao nosso redor, longe, perto de nós, que tem tanto, né, do ponto de vista material, que são tão infelizes, que alcançaram degraus altíssimos na escala social, que alcançaram os píncaros, né? Hoje em dia tem essa coisa do top, né? E são infelizes. E quantos se suicidam, e quantos têm depressão, e quantos têm diversos outros transtornos, e quantos convivem mal, e quantos tratam mal os que com eles convivem, né? Então, os bens materiais realmente não são a solução. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca,
e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Ou seja, se tivéssemos apenas uma existência, né, se viéssemos aqui para a terra uma única vez, né, seria injusto, né, que Deus, a gente poderia até pensar que era injusto Deus dar a riqueza para essas pessoas que se servem desse bem, desse instrumento de progresso apenas para si próprios. Mas não é bem assim, né? Se em lugar de limitar a visão à vida presente, a esta encarnação que nós estamos vivendo agora, considerasse o conjunto das existências, as diversas, as múltiplas encarnações, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se delas, das riquezas, abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso elas não têm senão uma duração temporária, essas leis, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada, né? Então a gente não acaba com a pobreza, a gente não acaba com as misérias sociais, a gente não acaba com as desigualdades com leis e decretos, né? Nós sabemos que existe toda uma legislação, aí falando do nosso país agora, né, avançada, né? Nós temos uma Constituição considerada bastante avançada do ponto de vista da conquista dos direitos coletivos, etc. Mas tanto ela não soluciona que nós vivemos num país com tantas desigualdades. É um avanço ter leis assim, é importante que se pense em legislações assim, principalmente para um país que historicamente é desigual, é desumano, etc., né, onde nós enfrentamos uma escravidão que foi uma verdadeira vergonha, né, que até hoje nós sofremos espiritualmente, materialmente, psiquicamente, esses influxos, mas as leis não resolveram. Porque essas soluções não estão no exterior, como diz aqui o próprio Kardec, essas soluções estão internamente. Enquanto nós não nos resolvermos internamente, com a nossa belicosidade, com o nosso egoísmo, com a nossa inveja, com o nosso ciúme, com a maledicência, né? Com a prática e a perpetuação do sentimento de vingança, de desforra, de desforço, nós não teremos uma sociedade justa. A justiça da sociedade, ela tem que partir de dentro. Esse sentimento legítimo tem que ser de dentro. Nós esperamos sempre de fora, nós queremos sempre a revolução, nós queremos sempre, né, resolver as situações na força, na marra. E na verdade não é dessa forma que se resolve. O Cristo ensinou que não. E nós temos tantos outros exemplos pacíficos, né, de como nós devemos resolver essas desigualdades. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho, como disse Salomão, né? Orgulho e vaidade são as grandes chagas da humanidade. É aqui Kardec diz: o egoísmo e o orgulho, os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os seres humanos se regerem pela lei da caridade. Fora da caridade não há salvação. Enquanto nós não tivermos a caridade como o nosso verdadeiro lema, a caridade pura, sem aguardar nada em troca, né? Fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem realmente sem aguardar nada em troca, nós infelizmente viveremos essas desigualdades, essas dificuldades que tanto nos causam indignação e que em muitos outros causam revolta, mas nós espíritas não temos motivo para revolta, não temos motivo para sentimentos de ódio, de rancor, né? De julgamentos, porque nós sabemos por que essas coisas existem. E muitos de nós que hoje apontamos, julgamos, nos revoltamos, etc., já estivemos também do outro lado. Então Deus nos dá essa oportunidade de estarmos, vez por outra, em um lado ou do outro lado, para que nós possamos provar, né? E para que nós possamos exatamente buscar dentro de nós reservas espirituais para ultrapassarmos esses sentimentos de orgulho e de egoísmo. Nós ainda precisamos caminhar muito, nós ainda precisamos trabalhar intensamente todos esses sentimentos que ainda nos acompanham,
para que possamos ter uma sociedade mais justa e para que o mundo, um futuro que eu espero e eu imagino que nós alcançaremos, né? Um futuro mais justo, um futuro mais humano, um futuro onde as relações sejam mais equilibradas. Eu tenho aqui uma mensagem de Joana de Ângeles que nos faz, toda vez que eu leio essa mensagem, eu tenho essa reflexão, eu trago para mim, né? Essa reflexão importante do que realmente faz a diferença em minha vida, né? Do que eu realmente posso esperar enquanto reencarnada nesse momento aqui no planeta Terra, vivendo nessa família, tendo o meu trabalho, tendo as minhas relações, as minhas expectativas, as minhas dificuldades, que são muitas e muito grandes, como todos nós, né? Eu imagino. Mas essa mensagem me traz um certo alívio, um certo alento e um encorajamento. As tuas reais necessidades não exorbitam a área das tuas posses. Cada criatura nasce e renasce dentro do esquema que lhe faculta as melhores possibilidades para ser feliz. A inconformação e a rebeldia, porém, normalmente armam o indivíduo com ambição e violência que geram estados desditosos, mesmo quando ele consegue acumular excessos e quinquilharias a que atribui valores relevantes exagerados. Nunca faltariam os recursos para a sobrevivência humana caso não houvesse nos corações o predomínio do egoísmo, da avareza e do desinteresse fraternal. Então, que essa mensagem de Joana possa calar fundo em nossos corações e que nós possamos compreender que temos aquilo de que necessitamos e que estamos, neste momento, convivendo com aqueles que são os nossos professores e nós também ensinamos e aprendemos. Então, vamos rogar ao Pai que Ele nos fortaleça nessa nossa jornada na utilização dos bens que temos, os materiais e os imateriais, e que Ele permita que possamos ser mordomos fiéis, que possamos ser realmente aqueles que souberam utilizar os talentos da melhor maneira possível para que sejamos instrumentos de progresso onde quer que nós estejamos. Os mais ricos, os mais pobres, os remediados, como nós dizemos. Todos nós temos algo a dar e todos nós podemos ser instrumentos do bem para uma coletividade, se assim quisermos. Então, nesse momento, vamos colocar nossa água. Eu espero que as nossas palavras possam servir de reflexão para a semana, que possamos voltar no próximo domingo, no horário de sempre, com a sequência do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para agradecermos a Ele por esta oportunidade maravilhosa de podermos nos encontrar, para honrar esta oportunidade de estarmos aqui, para honrar, podermos nos conectar com essa beleza de espiritualidade que nos cerca, com esses amigos bondosos, dedicados, comprometidos, que jamais nos abandonam. E pedir a Deus forças para que sejamos dispenseiros fiéis, para que possamos ser instrumentos de bênçãos, de alívio, de consolo, de conforto, de esclarecimento para tantos quantos de nós se aproximem. Ser conosco, Jesus, ilumina os nossos lares, leva paz, harmonia, saúde integral, alegria para todas as casas, para todos os lugares necessitados neste momento e permanece conosco, agora e sempre. Assim seja. Viva Jesus!